Rapaziada, agora a gente vai ver aqui o iceberg de um dos meus videogames favoritos. Vamos ver aqui o iceberg do Nintendo 64. Mano, foi meu primeiro videogame. Não era meu, né? Era do meu irmão, mas foi o primeiro videogame que eu joguei na minha vida. E, mano, me dá nostalgia, assim. O videogame era brabo, vários games irados. Época de ir na locadora alugar jogo, porque comprar jogo era muito caro. Vamos lá. Link do vídeo original tá na descrição, hein? Bom, quem não conhece o maravilhoso Nintendo 64, um dos consoles mais revolucionários da história dos games, que nos apresentou jogos incríveis, mecânicas inovadoras e jogos de qualidade pela primeira vez 3D, em mano. 3 dimensões, ou melhor, com eixo de profundidade. Ele foi lançado em 26 de setembro de 1996, e hoje eu vou falar sobre o iceberg desse icônico console, que marcou gerações. E se nós conhecemos os jogos como são hoje, com certeza foi por influência do 64 e de outros consoles importantíssimos. Mas antes de começar o vídeo, vendo as analytics do Se inscreva. YouTube, eu percebi que uma grande porcentagem de vocês que me assistem não são inscritos no canal, então No meu canal é pior. No meu canal inscrito é 2%, o resto é tipo 90 e pouco. se você gostar do conteúdo, considere se inscrever. É Então se inscreva no meu canal de graça, também, então chega de enrolação, bora pro vídeo. Aí toma. Rap do Donkey Kong. Esse é um rap que Pô, fazia esse é o parte da clássico. introdução. É basicamente As crianças fumando crack. Eu só lembro da redublagem do Luan, mano. Donkey Kong cantando um rap pro jogo de 64 dele. É até um pouco engraçado de tão fudido que o rap é. Mas ao mesmo tempo, apesar de ser ruim, isso torna até um Donkey pouco Kong. bizarro. Enfim, fiquem com É muito icônico, o mano. trecho aí e tirem suas próprias conclusões. Donkey Rap. DK. Donkey Kong. É maneiro, é maneiro. É uma pena que Donkey Kong 64 é chato pra caralho. Jogo chato. Super Mario 64. Eu não sei porque tem um tópico chamado Mario 64, mas eu Pô, esse jogo aí, posso né? dar uns palpites. O Esse clássico. foi um dos jogos mais famosos do console e um dos mais bizarros, com teorias absurdas como da AI modificada e do Plexus do Castelo. O Quê? Já era. É, daqui a pouco a gente não tá no bystander de novo. Como assim? Que teoria do Mario 64, cara? É que, velho, Mario 64 é um ícone, velho. A rapaziada joga e faz speedrun desse jogo até hoje, pô. Um dos jogos mais icônicos da indústria dos games, mano. O jogo em si é bem bizarro e como eu falei no iceberg de Mario 64, ele tem algumas ligações estranhas Cara, tem um iceberg só do com o jogo. console, como teoria de ondas cerebrais, Olha Paris, Ondas cerebrais. Vai tomar no cu. Meteu essa série, hein? etc, etc. Tudo isso é explicado no iceberg de Mario 64. Quem Nossa, vou ter que ver esse iceberg depois, mano. Ai, caralho, ondas cerebrais. quiser ver, eu mano. vou deixar o link aí na descrição Calma do aí, vídeo. David ROM Jones. hacks. Conforme o tempo foi passando, a Nintendo parou de produzir o 64. Assim, conforme os estoques iam se esgotando e o preço e a demanda aumentando, começou a se popularizar ROMs para PC, emulando o Nintendo 64. E com o tempo foram surgindo ROM hacks editadas com o editor hexadecimal E, mano, isso daí, desde a época do Super Mario World, cara. Eu acho que até antes disso. Tem site que é específico só de ROM hack de jogo do Mario. Tem vários. E muitas delas eram ROMs em outras línguas, como traduzidas em português, adicionando coisas removidas do betas, e diversas outras coisas, corrigindo bugs, e uma das mais famosas é o Render 96, que se eu não me engano fez um PC port em HD pro Mario 64 e para o Ocarina of Time, que ficaram muito bons por sinal. E a Nintendo não derrubou isso? Ah, como a Nintendo não derrubou isso? Como esse cara não foi processado, velho? Esse jogo é muito bom, mano. Mario 64, velho. SMG4. Esse cara ele fazia alguns vídeos usando Ah, mano, esse daí é o cara que fazia aqueles vídeos do do Mario rindo bugado, gritando bugado, sei lá. os samples de personagens do Mario 64 com uma animação fodida e engraçada. Eu, assim como a maioria das pessoas, conheceram ele pelo seu vídeo de Mario no Five Nights at Freddy's, que conta com cerca de 46 Eu nunca vi esse vídeo. milhões de views, é muita gente mesmo. Resumindo, ele é só um cara que faz vídeos engraçados usando samples do Mario 64 e outros jogos. HAL Laboratory. A HAL Laboratory já é afiliada com a Nintendo desde 1983.
Eu lembro que aparecia essa logo aí quando tinha jogo do Smash Bros. No Nintendo 64. E ela foi responsável pela criação do nosso E tinha também os Pokémon, querido Kirby, e inclusive desenvolveu diversos jogos pro 64, como Kirby The Crystal Shards, Pokémon Snap, Smash e etc. BLJ Memes. BLJ é um glitch que você usa do Mario 64 para pegar a aceleração negativa fazendo backwards long jump em escadas. Ah, esse daí é um clássico Quinos. também da rapaziada que faz speedrun. E isso pode fazer você bugar a física dentro do jogo, ir para universos paralelos, atravessar paredes. E quem quiser mais detalhes sobre isso tem no meu iceberg de Mario 64. E com isso começaram a surgir diversos memes em relação ao bug, por causa da velocidade de você bugar a física do jogo. Modelo do Luigi vazado no código-fonte do Mario 64. Teve um vazamento do código-fonte do Mario 64. Assim vieram diversas texturas e diversas coisas que tinham no beta, inclusive a textura do Luigi, provando sim que ele is real. Ele provavelmente viria para o multiplayer do jogo, que foi cancelado devido a problemas de performance no 64DD, que falaremos sobre ele mais tarde. Ai, toma essa música. Nathaniel Bandy. Esse é outro youtuber que faz vídeos incríveis de jogos da Nintendo, e ele é muito famoso pelos seus vídeos de Mario 64 principalmente, e um dos que eu acho mais loucos é de quando ele zera o Mario 64 com o cotovelo. É um ótimo vídeo. So long gay Bowser. Na verdade a fala original diz So low king a Bowser, que traduzindo seria até mais rei Bowser, mas realmente parecia que o Mario falava gay ao invés de king. Assim, So long gay Bowser. e no remake de DS removeram essa fala para evitar problemas, colocaram apenas a fala bye bye. Fala bye bye, é? So long, gay Bowser. So long gay Bowser. Mario Woke, né, mano? Já começaram a censurar as partes boas do jogo. Agora o jogo já não é mais bom, ele não fala gay Bowser. Tetrabit Gaming. Esse é outro youtuber do site. Ele é famoso pelas speedruns de Mario Ah, caralho, porra, o iceberg é do Nintendo 64 e é dos youtubers da Nintendo, caralho. 64 de formas exóticas? Tipo quando ele zerou usando uma guitarra do Guitar Hero. Ele também é famoso pelos seus vídeos de Lost Beats, que seriam coisas, modelos, personagens, texturas e etc. não usadas nos jogos, principalmente da Nintendo. Aí toma, musiquinha de Zelda. Mario 64 Taz Speedrun. Um Taz é uma Tool Assistant Speedrun, ou seja, não é o humano que faz um tudo. robô. E obviamente eles fazem coisas absurdas e humanamente impossíveis, viajando para universos paralelos de formas absurdas e perfeitas, que provavelmente nunca nenhum humano vai conseguir. Meio que é tipo uma máquina que tenta infinitas vezes até encontrar a rota mais rápida de zerar. Uma parada assim, não é? Hardware. Essa Eu não sei como funciona direitinho, não. é uma mas empresa alguma coisa britânica que produziu jogos incríveis como Banjo-Kazooie. Assim. Pô, a Rare, mano. Cara, a Rare é absurda. Mano, a Rare fez os melhores jogos do Nintendo 64. Aí teve um maior rolê de compra e venda de bagulho de empresa. Aí foram comprados pela Microsoft e fizeram o pior Banjo-Kazooie da história. Aquela porra daquele Nuts and Bolts que é jogo de carrinho. Nada a ver com Banjo-Kazooie. Donkey Kong 64, GoldenEye 007, entre diversos outros jogos pro 64. Conker's Bad Fur Day. Esse é um jogo bem Esse é brabo. Esse daí a gente zerou no Dancing Egg. polêmico do Nintendo 64, que continha mortes bem pesadas. Ele tinha trocadilhos com palavrões, tinha coisas bem... sei lá como descrever isso. Esse jogo é maneiro. Tinha flor peituda nessa fase aí. Simple Flips. Esse é outro Ah, esse daí é um youtuber de Mario 64 que faz speedrun, não é? youtuber. Ele atualmente grava room hacks em mods pro Mario 64 e para alguns outros jogos. Mas seu foco mesmo é o Mario 64. Eu sei que tem uma ROM que é o Mario lá na cadeira de rodas. E tem vários pedaços do jogo que é tipo shoutouts do Simple Flips. Tipo um salve pro Simple Super Flips. Mario 64 Beta Archive. Esse é um canal que aparentemente postava arquivos betas do Mario 64. Mas na verdade, grande parte dele tem coisas fakes que foram feitas para um RG. Bowser's Dunk Grave 64. Esse é um mini hack do Mario 64. Nele o Mario é trocado pela Rosaline e os mapas do jogo ficam todos bugados, com texturas estranhas, e a fase final você vai pra uma rave com o Bowser. Basicamente isso é um mod bem maluco e sem sentido. Aí toma. Hey You Pikachu. Esse jogo foi lançado pro 64 em 1998 no Japão, e é um jogo esquecido e que teve reviews bem ruinzinhas pra época, tendo 57% no Metacritic. E sim, o jogo ele faz jus às notas baixas. Basicamente é um jogo que você tem que socializar com o Pikachu, ele Que merda de ideia, cara. é simplesmente ridículo, é horrível pra um jogo do Ah, não tem uma versão nova desse jogo? 64.
Skull Quase Kid. certeza Esse que é um tem. personagem do Zelda Ocarina of Time e Majora's Mask do Esse é Nintendo brabo. 64. Existem algumas teorias acerca dele, mas nada Ah, não começa não. demais. É o bystander usando a máscara. Modders. Essa é uma comunidade de mods e room hacks para o Nintendo 64, que passam dias e meses para fazerem esses ports. Inclusive eles e os speedrunners são os principais responsáveis por manterem o Nintendo 64 como um console ativo ainda hoje. E bom, apesar da maioria dos modders serem bastante decentes, outros fazem mods Quando é que vai ter o Rei Vaporeon? Tá maluco? Problemático ter desse aí. zoeiros. Alice Real 2401. Essa eu expliquei no iceberg de Mario 64 também, mas eu vou dar uma resumida aqui. Na fonte, na parte Ah, não, o meme dos astronautas, isso aí? dos fundos do castelo do Mario 64 tem uma placa que ninguém sabe o que está escrito exatamente. Alguns teorizam que está escrito Eternal Star, outros Alice Real 2401. E bom, diziam que se você desse 2401 voltas na fonte, você desbloquearia o Luigi, ou diversos outros mitos que surgiram dizendo que você Mano, a galera é muito filha da puta antigamente. O maluco inventava um monte de falário dos videogames, cara. Eu lembro até hoje que eu caí num falário de que se você zerasse não sei quantas vezes no Easy, não sei quantas vezes no normal, não sei quantas vezes no profissional, você desbloqueava pra jogar com Krauser no Resident Evil 4. Moleque. Era tanto falar. E o pior de tudo é que tem um monte de vídeo no YouTube de gente usando mod, né? Pra jogar com Krauser na campanha principal. Aí só corroborava pra galera acreditar. Mesma coisa lá, não sei o que, tem o pé grande na floresta do GTA San Andreas. Essas paradas, tá ligado? poderia conseguir o Pouco Luigi, inventava mas não, muita não tem como mentira. Mesma coisa jogo de luta. Falava que se fizesse não sei o que, se liberava o Goro. Mas porra assim. desbloquear ele. Eu acreditava em todas. Entretanto, ele é real. A julgar o leak que teve no jogo, vimos a textura dele, mas sabemos que ele provavelmente viria para o modo online retirado, fazendo assim uma das mais famosas e antigas lendas do Nintendo 64 morrerem. Pokémon Stadium. Esse é um jogo Esse era brabo. da franquia Pokémon, lançado em 1998 para o Nintendo 64, e ele tinha o mesmo estilo de batalha dos Pokémon de Game Boy, mesmo sendo de um hardware melhor, do 64. Enfim, apesar dos gráficos e não ser um jogo tão conhecido, ele recebeu Como assim não é tão conhecido, cara? boas notas, menos da GameSpot, que chamou ele de medíocre. Mas Ele é famoso pra caralho esse jogo. vai de pô. cada opinião, né? Muppet 64. O Muppet 64 é um emulador de Nintendo 64 em 64 bits. Ele foi lançado em 2001 e fez sucesso por ser para Linux e Windows. E basicamente esse é um emulador que fez história no mundo dos games. Eu só lembro do Project 64. Aí toma. Meu Deus, já tem um Happy Mask Salesman ali, já vai vir um bystander. Se preparem. Hein? Pokémon Snap. Esse é um jogo de Nintendo Eu vou tirar 64 com foto. notas relativamente boas. Ele é um simulador em primeira pessoa da série Pokémon e também foi publicado pela HAL Laboratory em 1999. Aliás, Esse jogo era maneirinho, você tinha que tirar foto dos Pokémon. ele terá um remake para Nintendo Switch. Lembrei do Blusão jogando jogo de Pokémon. Era o Stadium. Ele botou um vídeo de alguém jogando Pokémon Stadium e ficou fingindo que tava jogando. Por que eu não sei? E por que Pokémon Stadium também não faço ideia. Happy Mask Salesman. Esse é um personagem do Zelda que vende máscaras estranhas, e existem diversas teorias acerca dele, por ele realmente ser bem bizarro. Algumas teorias dizem que ele vendeu a Majora's Mask para o Imp. São só teorias criadas acerca de um personagem relativamente estranho. Wario Apparition. Essa é uma teoria do Mario 64, em que quando o jogador foi para o andar de baixo no castelo da Peach para enfrentar o Bowser em sua segunda fase, aparece o Wario como uma cabeça flutuante. Ele vai vindo na direção do Mario. Mas antes disso ele fala: você quer diversão? O Wario vai te mostrar a diversão. Vou deixar um trecho aí. Ah, mas RG, lá vem. O bystander invocou o Wario. Olha lá, ó. Ai, que medo! Ele vai te pegar, hein? Ai, eu não vou dormir à noite. Me caguei, me caguei. Estudou o Mario, mano. Mas bom, isso na verdade é um trecho de um minigame em que o Wario foi apresentado em um evento. E aí os jogadores só editaram para ficar mais assustador. Ah, this is terrible. Boy, who would buy stuff like this anyway? Oh, what? You think this is fun? You gotta be cuckoo crazy. You want fun? Wario show you. O hate em Hey You Pikachu. As pessoas falavam que esse jogo era desnecessário, infantil, ruim. E eles não estavam errados. Era literalmente o jogo pra você conversar e brincar com o Pikachu. Bem ruim mesmo. Luigi Kid Gaming. Esse é Ah, nem apareceu o negócio. outro youtuber que gravava Mario 64, mas ele foca nas coisas mais assustadoras, ou como eu disse, focava. Hoje ele faz uns clickbaits com a
O cara virou Hulk BR. Peach fazendo arregal, ou talvez o Luigi todo fudido com cordas do lado dele, ou as 50 mil thumbs dele com personagens sem olhos, porque por algum motivo ele deve ter algum fetiche nessas coisas, de personagens sem olhos, sei lá. Ou talvez essa merda de Luigi todo fudido com sangue estourado no chão. Bom, acho que deu pra vocês entenderem. Não passem no canal desse cara, a não ser que vocês queiram ficar traumatizados. Mario no Photopea. Esse era um jogo que foi feito em 1998 que teria compatibilidade com 64DD. E o jogo se baseava em puzzles. Assim o jogador teria que completar uma imagem, como um quebra-cabeça, por exemplo. Resumindo, esse era só um jogo estranho e inútil. Nintendo 64DD foi planejado para ser realizado nos Estados Unidos em 2000, mas foi cancelado. O Nintendo 64DD foi planejado para ser lançado em 1999 no Japão, e já havia sido anunciado em 1995. O DD é uma abreviação para Disk Drive, e ele faria com que o Nintendo 64 expandisse seus discos magnéticos para 64 megabytes. E ele poderia conectar à internet, e provavelmente devido ao seu cancelamento, ele fez o Luigi do Mario 64 nunca ser realizado, além de que ele havia sido planejado lançar nos Estados Unidos em 1998 e pro Japão E na época a internet também era uma merda, né, velho? em 1997. Então é sim provável que ele tenha sido planejado para os anos 2000, mas como o japonês foi cancelado, o que viria para os Estados Unidos também foi deixado. Pô, que tristeza, Super velho. Mario 64 Shindou Edition. Essa foi uma versão Cara, as legendas estão todas trocadas. lançada em 1997, que basicamente dublou a Peach no início do jogo, de japonês para inglês, além de realizarem a dublagem do Mario também. E ela fazia seu controle vibrar quando atacava os inimigos. Era uma versão cheia de bugs porque os códigos dela foram copiados do original, além de algumas outras pequenas mudanças. E a Nintendo chamou essa versão de Mario 64 Internacional. Imagina o Nintendo 64 fazendo barulho de terra de escada. As origens das renders do Smash 64. As renders desse jogo são copiadas de outros, como o Mario que veio do Mario 64, ou o Fox que veio do Star Fox 64. Também tem o Samus que veio do Super Metroid. Tem o Link que veio do Ocarina of Time, o DK que veio do Donkey Kong Country, etc, etc. Medidas anti-pirataria do Banjo-Tooie. Enquanto a maioria dos jogos de 64 O Smash 64 é maneirão. procuravam a presença de um chip 6C para ver se o jogo era original ou não, o Banjo-Tooie era outra história. Ele checa duas formas diferentes. Enquanto o jogo já estiver sendo jogado, ele vai ver se o save é o mesmo do original, que é o 2KB EEPROM. E se o jogo for pirata, ele vai fingir que o controle não está funcionando, assim impossibilitando o jogador de jogar o game pirata. E a outra forma é a forma padrão, ele verifica o 6C chip. E bom, ele decripta vários assets do jogo, mais especificamente ele decripta 268. E se apenas um deles der erro, já era. O jogo vai frisar e você não joga mais. E bem, essas medidas são bem impressionantes para um jogo de 64. O Nagi Os caras pensaram em tudo, né, mano? é enguia. Essa é uma enguia do Mario 64 que aparece na Porra, mano, todo mundo tinha medo disso daí na época, cara. Tá maluco. Jolly Roger Bay. E bom, essa é uma enguia bem peculiar, eu diria. Existem algumas teorias sobre ela e sobre a caverna que ela sai na Jolly Roger Bay, nada que eu já não tenha contado no meu outro iceberg. Super Mario 64 Beta. O Mario 64 Ai. Beta é bem estranho, e nele existem diversas teorias, coisas não reveladas, outras licadas, como Luigi, fases betas, tem até uma gameplay da build de 1995. E com isso várias Ele pessoas andando reto. abusaram disso pra fazer fakes assustadores dessa versão, T-pose. que obviamente não são reais, são fakes. Mas tem sim vídeos do beta que são verídicos. E bom, eu vou deixar um Sobrou vídeo nada, que mano. provavelmente é verossímil pra vocês verem. And I'm not gonna go for the star on the water right now. Oh yeah, you collect stars. You don't like go to the finish flagpole or anything. You just get stars. But yeah, Os gritos, mano. pretty nice game. I mean, duh, it's Nossa, ainda bem que eles trocaram essa dublagem. Tava muito irritante. Mario. Of course, it's a nice game. What am I talking about? Yeah, very acrobatic. You can like, so you can like side flip. You can A Michael Jackson dublando. triple. Oh boy. You know, I make a big deal. Nintendo 64 competiu com o PS1 e o Dreamcast. Bom, o Dreamcast definitivamente não competia com nenhum dos dois. Já o PS1 com o Nintendo 64 até Ai, faz toma. sentido, já que os dois lançaram praticamente Como assim o Dreamcast não competia, mano? na mesma época e com ótimos jogos. Então sim, faz bastante Teve até a história do moleque que gozou no Dreamcast, cara. Como não competia, sentido. velho. pinball da família Adams. Esse era um pinball muito famoso lá dos anos 90, e a Nintendo estava tentando trazer ele pro console como um jogo digital, o que seria bem interessante para quem quisesse se divertir em casa com um jogo.
Pô, não posso falar nada, eu jogava o pinball do Windows. Bob SquarePants Super Sponge. Esse é um jogo do Bob Esponja de 2001, lançado para PlayStation e GBA. Ele era 2.5B e tinha uma versão de um port de Nintendo 64, que estava sendo planejado, mas não foi lançado devido às limitações do Nintendo 64. Mas existem diversos conceitos de artes desse jogo na internet. Muito Easter feio, Egg, filho. Banjo-Tooie, Pterodactyl Land. O único que eu achei foi esse vídeo do cara olhando pra montanha, e ele disse que ela tem o formato de um rosto de um pirata. Multiplayer desfeito. Sim, essa é a verdade. O multiplayer viria com o 64DD, que seria inovador na época. Mas devido a milhares de problemas que ele estava tendo, cancelaram o 64DD e consequentemente o modo multiplayer. E isso é uma pena, seria muito doido jogar Mario Kart, Mario 64, sei lá, imagina Zelda Ocarina of Time muito legalzinho. Triste que tenham cancelado. Medidas anti-pirataria do Donkey Kong 64. Bom, Cara, os malucos tava preocupado com pirataria nessa época. Eu nem sabia que tinha pirataria no Nintendo 64, velho. Não fazia ideia que tinha fita pirata de Nintendo 64. Eu só alugava as fitas. de pirataria. Além daquelas celas bizarras que são obviamente falsas, o jogo tem uma detecção padrão de anti-pirataria até onde eu sei. Ele só identifica o chip, e se ver que é pirata, ele apaga o save todo. E a maioria dos Desde do Atari? Porra, por que não tinha nenhuma feirinha perto de casa na época do Nintendo 64, mano? Eu ia jogar tanta coisa. programas de backup da época continham cartuchos com chip Nossa, 6102 ou 7101, o que faria o console ativar a função anti-pirataria deletando tudo. Metal Mario Texture. Essa é uma textura que na verdade é uma flor esticada para ficar do tamanho do Mario, e ela fica com esse efeito metálico nele. Nenhum segredo nisso. Manfred é na verdade alemão. Bom, o único que eu encontrei foi o Manfred Lopes, que estava desenvolvendo o jogo alemão Catastrophe Crawl. E bom, eu não achei nenhuma informação de onde ele nasceu ou qualquer coisa do tipo, só sei que as pessoas se referem a ele como um alemão, e o nome faz jus, então é bem provável. Ih. Adam Butcher. Esse cara fez um vídeo sobre o Manfred e o Catastrophe Crawl, no qual falaremos mais tarde no Iceberg. Ele não esteve mais em casa há dias, talvez ele vá falar com você. Essa é a primeira fala do Catastrophe Crawl 64, com o fundo preto e as palavras apenas aparecendo. O que é bem bizarro, considerando o fato de Manfred supostamente ter se suicidado e do jogo Ah, não. Começou a usar RG, estar mano. incompleto, no qual entraremos em detalhes futuramente. Não, E que não. Deixa o bystander lá quietinho, mano. player. Esse é um videogame, praticamente um Nintendo 64, só que com a versão especial pra China. Claro, sempre a China. Ele era limitado e regulamentado pelo governo, obviamente. Por isso tinha grandes diferenças não só do 64, mas de todos os outros consoles estrangeiros. Brabo. Fire Emblem 64. Esse foi um jogo cancelado do Nintendo 64, já que grande parte dele era planejada para o 64DD. Porém, em 2015 saiu um Caralho, um monte de jogo deixou de lançar por causa dessa porra desse DD que não saiu, mano. livro de 25º ano do jogo, contando segredos de desenvolvimento. que pena, Lá eles véi. mostram diversas informações que ainda não haviam sido reveladas para nós. E o jogo sairia provavelmente após o Super Mario RPG 2. Animal Forest. O primeiro jogo do Animal Crossing se chamava Animal Forest, mas posteriormente essa versão ela foi cancelada do Nintendo 64 e ele só foi publicado posteriormente, depois de ser refeito como Ele saiu no GameCube, não foi? O Animal Crossing o primeiro? Animal Crossing para o GameCube em 2002. É isso mesmo. Dotsubo no Mori. Esse é um filme de 2006 do Animal Forest, ou melhor, Animal Crossing. E ele ficou conhecido internacionalmente anime, como né? Animal Crossing The Movie, nada demais nele. Mario É um animezinho, se não me engano. Artist Series. Essa seria uma série de jogos que foram cancelados que viriam para o 64DD. Elas seriam Mario Artist Paint Studio, Mario Ainda bem que isso não lançou. Artist Talent Studio, Communication Kit e Polygon Studio. Tudo é Mario. Brawl 64 Life. Esse é um canal do YouTube que fez um vídeo de uma criança muito feliz, tipo, muito feliz mesmo por ter ganhado um Nintendo 64. É sério, eu vou Ah, o clássico. deixar um trecho Nintendo 64! aí pra vocês verem. Porra, muito irado. Eu também teria ficado assim, mano, se fosse comigo. Moleque surtando, filho. Banjo Criança é muito engraçado, né, mano? Kazooie no Diddy Kong Racing. Eu aí quando eu ganhei o PlayStation 5. É verdade, galera. Depois que o Luan parou de gravar o vídeo, vocês tinham que ver o Alaska comemorando, mano. É PlayStation fucking 5! Aê! Sim, ele está presente no Diddy Kong Racing como um personagem jogável. Mas já que a Microsoft comprou os direitos do Banjo, ele não apareceu nos outros jogos de corrida do Diddy, como Diddy Kong Diddy, cadê ele, meu nobre? Racing DS. Mas de qualquer forma, sim, ele está presente no de 64. Diddy Nintendo Kong 64 descontinuado em 2002. Sim,
Toma no cu, cara. Ele foi descontinuado em 2002 devido ao lançamento do seu console sucessor, o GameCube, que era muito mais avançado tecnologicamente, com hardware muito mais poderoso, com jogos mais avançados. Dragon King The Fighting Game. Esse foi um jogo desenvolvido pela HAL Laboratory. Ele não foi terminado e tinha baixos investimentos. Ah, esse daí que virou o Smash, não é? Não é uma parada assim? Ele viria para o Nintendo 64 e posteriormente foi realizado como o famoso Super Smash Bros. É isso aí mesmo, ele virou o Smash. Jogo de luta do Tom e Jerry para Nintendo Esse era maneirão. 64. Ele foi desenvolvido pela Moleque, eu jogava muito esse daí. Esse daí é da hora, velho. Interactive e publicado no dia 12 de Esse novembro jogo era maneirão, mano. dos anos 2000. Ele foi lançado para Windows e para Nintendo 64. E era literalmente o que o nome diz, um jogo de luta entre Tom, Jerry e outros personagens da franquia. Mano, pior que esse jogo eu joguei muito, é muito maneiro. É tipo aqueles party game de briga. Tem um jogo do Shrek que é igualzinho, inclusive. The Grinch cancelado. O jogo The Grinch saiu nos anos 2000 e estava sendo desenvolvido para milhares de plataformas. Inclusive saiu para o PlayStation, Dreamcast, Game Boy Color e para o Windows. Porém a versão de 64 dele foi cancelada, infelizmente. Ok. Tem nem música essa parte. Reddit/Catastrophe Crawl. Esse é o Reddit desse jogo misterioso. Lá é um Ah, não. Lá vem. Lá vem. Reddit normal, falando de teorias, RGs do jogo, speedruns, arts, memes e etc. Lá Eu não vem. encontrei nada demais lá, até vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser. Build do Unity do Catastrophe Crawl. Bom, eu não sei, os jogos de 64 não eram feitos normalmente no Unity, mas uma galera especula isso pelo fato dele ter uma engine muito boa e de que o Mas esse jogo não é do 64, cara. Foi feito depois. dev do jogo era incrivelmente habilidoso no Unity. E falaram que ele não usava C++ ou C, que era o normal do 64, mas quem sabe, né? Eu particularmente não achei nenhuma build Eu acho que o Unity nem existia, cara. feita supostamente em Unity, e muito menos entendo desse tipo de assunto pra opinar sobre, então eu vou deixar no ar aí. Get in or get out. Get in or get out, ou em português, pegue N ou caia fora, era uma propaganda da Nintendo lá pra 1997 para o 64. Eu vou deixar ela aí pra vocês verem. Nem é jogo, né? Clicar tá aqui. Lives in the third dimension. Ai, toma. Terceira dimensão. Ai, toma. Pior de tudo que eu imagino a rapaziada nessa época vendo isso falando: Meu Deus, não tem como o gráfico ficar melhor. Moleque, toda geração que trocava, a galera tinha exatamente essa sensação. Hoje em dia parece que não faz tanta diferença de um bagulho pro outro. Who is in control? Não tem mais a mesma sensação, velho. Has 4 times the action. Na época do Play 2, quando teve aquela cena do Zeus enfiando a espada no Kratos, aquela cutscene. Moleque, aquela cutscene, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, mano, não é possível, cara. O bagulho parece live action, mané. Perfeito. You know who feels the freedom. O Mario Kart era maneiro. You know who breaks the barriers. Ai, toma. You know who stands out from the crowd. Ela nasceu do Kratos, era um ator de verdade. Ia matar um cara pra ficar realista. The games of Aquela Nintendo cena do 64. God of War era absurda. O maluco deve ter gasto todo o dinheiro pra desenvolver o jogo só naquela cutscene. Hiroshi Yamauchi. Esse cara foi o terceiro presidente da Nintendo. Ele entrou para a empresa em 1949. Na época a Nintendo só fazia cartas. Então esse homem revolucionou a indústria mundial. E foi durante seu mandato na Nintendo que ele lançou consoles como o NES, o Super Nintendo, o Nintendo 64 e diversas outras coisas. Mas Pô, em esse cara 2002 é ele pica. acabou abandonando o cargo. Levels não usados no Mario 64. Bom, esses são levels que não foram utilizados no Mario 64, obviamente. Levels betas que nunca saíram do desenvolvimento. E eu explico com mais detalhes esses levels no iceberg de Mario 64. Então Ele pensou que ia ficar rico nessa porra, não ficou rico, saiu da presidência. pra quem tiver interessado, dá uma passada lá. Catastrophe Crawl TAS. Não Ai, meu Deus. pesquise. Eu Esquece essa porra desse corvo viado, já tava sentindo mano. falta do famoso não pesquise. Mas bom, o TAS em si não tem nada demais, mas o jogo ele é bem bizarro. Pra um jogo supostamente infantil e pra um console livre Tão pra todas as bizarro. idades, ele é um jogo bem bizarro e pesado. O final nem sei Isso não é de Nintendo 64, dá pra ver pelo gráfico que não é, velho. explicar o que é isso, ou quando ele vai na floresta, ou no mundo normal, onde tá tudo bugado, no túmulo. ver Tudo é pelo muito gráfico estranho que não nesse é,
jogo. velho? Eu vou deixar alguns trechos pra vocês irem vendo enquanto isso. Manfred responde aos e-mails. Sim, o e-mail de Manfred já respondeu outras pessoas, mas essa teoria quebraria a outra dizendo que ele tinha se suicidado. Ou será que não? E se for outra pessoa respondendo, ou talvez uma mensagem Já nem lembro mais quem caralho é Manfred, mano. programada? Bom, a gente tem um Google Doc imenso feito apenas para esse jogo, que eu vou deixar aí na descrição, caso vocês queiram ver como andam as investigações do jogo. Ou talvez do ARG, mas falaremos sobre isso mais tarde. HandNet. Esse seria o serviço online do 64DD. Em 1999, a Nintendo tinha fechado uma parceria com uma empresa chamada ST Giga, e eles desenvolveriam juntos o 64DD. E em junho de 1999 foi anunciado o HandNet DD Company. E ela só ficou ativa no Japão até 2001 e nunca foi usada para o Nintendo 64DD. Catastrophe Crawl não tem página na Wikipedia. Sim, eu não sei porquê ou como, mas não tem página do jogo. E não é como se ele não fosse conhecido pra isso. Na verdade ele é. Cara, a única coisa que esquece aparece na essa Wikipedia merda. é a do Manfred Lawrence. Porém, diz que ele é um treinador de um time de futebol e mais nenhuma Pelo amor de informação, Deus. o que o torna mais estranho ainda. Hyundai Comboy 64. Essa foi uma versão realizada apenas em 1998 na Coreia do Sul, devido ao embargo econômico da época no Japão. Basicamente é só uma louco. versão do Nintendo 64, só que coreana. This is only for your little Deve custar uma fortuna isso daí, velho. Pra colecionador, tá maluco. brother now. This is only for your little brother now. Ah, Ou de isso novo é essa apenas para seu porra, pequeno cara. irmão agora. Essa é uma frase do Catastrophe Crawl também. Já Em uma deu cena esse onde o jogo Father aí, Crawl mano, pode ser isso nem visto existe. chorando em um túmulo escrito Crawl. Mother 3. O jogo ficou 12 anos em Earthbound. desenvolvimento. Ele foi pensado primeiramente para o Nintendo 64 DD, mas após o cancelamento do console, o Mother 3 seria um RPG que seria uma decisão comercial, já que o Mother 2 vendeu muito bem fora do Japão. Sequência de Mario Paint cancelada. Bom, a única coisa que eu achei foi o Mario Artist, na qual já falamos no Iceberg. Ele seria lançado em 1999 para o Nintendo 64 DD, e isso é bem triste de ver. Tipo, jogos com tanto potencial que tinham tanto pra crescer, caindo no limbo e sendo esquecidos por conta do cancelamento do 64 DD. Aí toma, próxima camada. Mano, se tiver aquele corvo de novo. Ah, mano, já tô vendo que tem um corvo de novo. Puta que pariu, cara. Caralho, que fixação é essa, mano? Recebeu o Pix do criador dessa porra desse RG podre, velho. O Nintendo o 64 Pix, pesa mano. 2.42 pounds. Sim, ele pesa 2.42 pounds, que convertendo pra linguagem correta ficaria 1.1 kg. Tá, eu tô zoando com essa questão de linguagem correta. Mas sério, quem que usa pounds? Meu Deus. Por quê? Por que caralho isso tá no iceberg? O peso do console. Vai tomar no cu, velho. HWQHTROEE. É pounds, é libra, não é? Eu nem sei o que é pounds. Esse é um- É outra unidade de medida. Olha lá, essa porra desse corvo, filha da Esse do puta, mano. Catastrophe Crawl. Depois de mata perseguir o essa porra segundo desse corvo, nos corvo, deparamos com um texto que se assemelha com uma cifra, que é HWQHTROEE. E isso traduzido em um decodificador fica I am in hell. Em português, eu estou no inferno. Isso realmente Ah, pode ser tá verdade, bom. considerando Pô, a RG atmosfera do podre. jogo, totalmente bizarra e estranha, com cenas creepies, tristes e bizarras, assim como a do funeral ou a cena final. Talvez quando o mundo fica todo corrompido e bugado, tudo muito estranho. Idioma do Crawl. Essa é a cifra que o jogo criou, e o analfabeto dela é organizado assim. E uma curiosidade, se você traduzir a palavra hate, que é ódio em inglês, vira RWCO, que com essas letras você consegue formar a palavra Crawl. Coincidência? Luigi's Mansion foi originalmente planejado para o Nintendo 64. Sim, mas não era o Luigi's Mansion que conhecemos, mas em 1999 seria um jogo independente da série do Luigi. Seria algo totalmente independente do universo do Mario, seria uma mansão de bonecas. Mas aí quando foi anunciado para GameCube, eles começaram a testar personagens do Mario para ver qual seria mais apropriado para o jogo, e chegaram na conclusão que era o Luigi. E realmente acertaram em cheio, o Luigi desempenha seu papel muito bem na série. Manfred Lopes não morreu realmente. Caralho, foda-se. Lembra das cara. teorias de que ele tinha morrido, ou melhor, se suicidado? Bom, nada é confirmado, talvez tudo seja um RG e ele não tenha morrido, ou melhor, talvez esse cara nem exista. O pior de tudo, a gente já tá mó longe no iceberg. O cara nem falou das outras versões no Nintendo 64, que tem a edição sabores, e cada um tem uma cor e tal. Pô, várias paradas maneiras que estão de Quem fora, sabe, velho. né? Aí é só essa porra dessas historinhas pra boi dormir, mano. 4 é a NEC VR4300. É verdade, a CPU do 64 é essa mesmo, uma variante do MIPS Technologies R43000i, ambos 64 bits, mas a NEC oferece um Então, custo velho. menor do que o MIPS. Por isso a Nintendo pegou. Claro, é a Nintendo, né? Sempre economizar. Os eventos que aconteceram no Catastrophe Crawl aconteceram na vida real.
Ai, caralho, Tcheksil. Eu vou te abandonar, Tcheksil. Eu vou desistir de você, Tcheksil. Vou parar de roubar desse teu canal aí, Tcheksil. Porra, mano. Mas Caralho, Manfred foi o Tcheksil que fez essa porra desse catastrófico crawl aí, mano. Fixação de maluco, velho. tenha passado por tudo isso na vida real e Porra, caralho, cada um tem um bastante que merece mesmo, velho. representou seus problemas mentais no jogo. E sim, é um jogo bem bizarro que pode ter uma interpretação lógica e sentimental por trás. Toda a confusão causada pela depressão e distorção da realidade, síndrome do pânico, toda a loucura e medo que passamos no jogo é o dia a dia de pessoas com essas doenças horríveis. Bom, na verdade é uma teoria que eu criei só, mas vai saber se realmente não são eventos inspirados na vida real do Manfred. The Player is Gone. The Player is Gone, ou em português, o Outra entrada desse jogo, mano. jogador foi embora, foi uma mensagem Cara, tinha que ter feito o iceberg do catastrófico crawl antes de fazer o do Nintendo 64, mano. solta pelo Manfred é um desenvolvedor. Pelo E o que isso amor de significa? Deus, o mano. que ele quis dizer com isso? Eu não tenho ideia. Se quiserem, Tô façam pouco suas me próprias fudendo, teorias aí nos cara. comentários, porque Foda-se eu não esse consegui jogo. pensar em nada. Bom, na verdade eu pensei em uma sim, mas eu vou deixar pro final do iceberg. Projeto Realidade. Ou seja, ainda vai ter mais ainda desse corvo. O codinome do Nintendo 64 em 1993, durante seu processo de desenvolvimento, era Projeto Realidade. Talvez para Ó. hypar o console, já que ele teria um hardware muito potente para a época, jogos incríveis em 3D, ou talvez tenha relação ao controle de ondas cerebrais do Nintendo 64. Eu tinha que ser maluco, mano. Tô falando, cara. Esse moleque é maluquinho, cara. Não adianta ser. Que pariu, cara. Ondas cerebrais. Volta pro planeta Terra, moleque. Para de ser maluco. Pra quem está boiando, isso se refere ao joystick de controles mentais e que o Nintendo 64 seria feito pelo governo pra testar inteligência artificial. E essas paradas aí de quem usa chapéu de alumínio. É tudo Chat teoria GPT maluca aí. da conspiração. Eu espero. Think of the player. Think of the player ou De pense no novo? jogador é uma frase que um dos devs diz para o Esquece, isso Manfred. não é Pense do no Nintendo jogador. E 64, Manfred respondeu, moleque o jogador maluco. se foi. E o jogador talvez seja sua filha, já que é mostrado Porra. várias vezes que ele dedicou seu perfeccionismo para agradar a Caralho, filha. mano. Talvez o Mano, quem fez essa porra dessa lista desse iceberg? Eu vou entrar no Reddit, vou matar o cara que fez isso. Cara. jogador. Toda cópia de Mario 64 é personalizada. Bom, essa é uma teoria que eu já detalhei mais no iceberg de Mario 64, mas eu vou resumir assim mesmo. Ela se refere bastante ao plexus do castelo, que ele se modifica enquanto o jogador joga ele. Muitas vezes, em casos Que caralho é plexo, gente? raros, criar quartos bizarros, e em relação à AI personalizada, ela se refere à AI do jogo, que se molda em base de como o jogador joga o game. Sendo assim, se criam e desfazem fases, todos os jogadores têm experiências diferentes dos outros, e diversas outras coisas, mas tudo isso é só uma teoria, que Não, o jogo é literalmente igual pra todo mundo, velho. provavelmente é falsa, claro. Ultra 64. O nome original do console era Nintendo Ultra 64, mas foi trocado 6 meses Esse design é real? Sei não, hein? antes do seu lançamento para Nintendo 64. Pitfall 64. Um jogo do famoso Pitfall foi considerado para o Nintendo 64, mas seu projeto quase não tem informações. É algo bem desconhecido e sem dados verossímeis. 12/10/1997. Bom, eu não achei muitas informações sobre isso, mas como o próprio criador do iceberg disse, essa seria a data de Ah lá, foi esse filho da puta aí que ficou botando essa porra de catastrófico que crawl na porra do iceberg. Maldito seja, mano. Pô, Tcheksil, quando você vê uma lista que tem uns bagulho nada a ver, tira as entradas nada a ver, mano. Deixa só as maneiras, adiciona umas paradas tuas também, pô. Esses gringos são tudo maluco, cara. Esses malucos tão cheirando gasolina aí o dia inteiro, mano. Tão doido essas porra. de lançamento do Nintendo 64 no Brasil, feita pela distribuidora Gradiente, com a grade de cores das TVs brasileiras. Vou até deixar um comercial aí pra vocês verem. Catastrophic Crawl é um RG. Isso é bem provável Porra, é provável. Provável. que Manfred seja um personagem fictício e tudo seja um RG sim. Na verdade isso é quase confirmado, Será, mas mesmo mano? sendo apenas um RG não deixa de ser assustador, enigmático, estranho e profundo. Eternal Revival louco. System. Eternal Revival System, ou em português Sistema de Reviver Eterno, é especulado ser um sistema que muda a cada morte, como a AI modificada. Também há alguns que dizem que Manfred fez uma entrevista dizendo que o jogador que morre lá tem só uma presa no jogo. Moleque, 1000 perus na bunda desse Manfred, mano. Vai tomar no cu, que ódio, cara. Foi o cara que fez essa porra desse jogo que fez o iceberg, mano. Sério. Exatamente o que isso quer dizer. Nils. Nils é o filho de Manfred, e ele talvez seja o personagem principal, ou talvez quem está na cova, quem sabe. E traduzindo Nils para a linguagem do jogo, vira Thea, o que é um fato bem interessante. Nintendo 64 suporta mais de 16 milhões de cores. Sim, ele suporta 16.8 milhões de cores. Thea, essa Eu sou daltônico? é a filha de Manfred, ou a suposta filha dele. E talvez ela seja quem ele se refere como jogador. Talvez seja ela a origem de sua depressão e desespero, tentando agradá-la. Se pressionando tanto, gastando tanto e ficando sem tempo, assim se suicidando. Ah, e outra, na linguagem do jogo, Eu que Thea tô é quase me Crawl e Crawl em suicidando por português causa é dessa corvo. porra. Chega, mano. Chega o corvo, chega do corvo.
Falou nada do Nintendo 64 sabores. Não falou nada do cartucho de salvar jogo. Não falou nada que tinha jogos que só funcionavam com cartucho que salvava jogo. Não falou nada que a maioria da rapaziada nem comprava videogame. Os jogos aqui no Brasil todo mundo alugava porque era caro pra caralho. Porra. Tinha várias paradas, mano. Iceberg, metade do iceberg é só dessa porra desse Bom, corvo. esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo dia e falou. Porra. Caralho, morte ou catástrofe de corvo. Sei lá como fala essa porra. Se fuder, cara. Corvo maldito, estragou o vídeo, cara. Não, ele não falou do Expansion, não falou do Nintendo Sabores. Porra, caralho, mano. R$110 um cartucho antigamente. Moleque, e o cartucho... Moleque, R$110 na época. Era dinheiro pra caralho, mano. Era muito dinheiro, velho. R$100 era uma fortuna. Tem que lembrar, gente, que o Kinder Ovo não era nem R$1, se não me engano. Pô, pelo amor de Deus, cara. Ah, Tixil, na moral, mano. Por que tu botou essa porra desse corvo no vídeo aí? Nada a ver, velho. O vídeo tava maneirão, mas aí, pô... Catástrofe que corvo. Enfim, gente, o link do vídeo original tá na descrição. Valeu.